Bom, eu preciso explicar esse salto, não é, no nosso vídeo, que foi porque acabou a memória do meu computador, eu tive que parar a gravação, não foi possível continuar e eu estou continuando no dia seguinte. Para não parecer que foi uma edição tosca, eu troquei de roupa, e assim vocês sabem que a gente está no dia seguinte. Mas eu quero continuar falando dessa questão dos símbolos, né, que me parece importantíssima para a gente entender não só as questões da comunicação, mas entender a nossa realidade hoje. Vejam só, a força dos símbolos é tamanha que Harry Pross dedicou muitas obras a respeito. Eu quero mostrar essas duas para vocês, que infelizmente eu só tenho em espanhol, não sei se já foram publicadas em português, eu acredito que não. É a violência dos símbolos sociais e a estrutura simbólica do poder. Né? Nas duas obras, Pross faz várias ponderações e nos explica que nós não temos acesso às coisas em si mesmas, mas nós percebemos as coisas todas do mundo e o próprio mundo e trazemos tudo isso à nossa consciência mediante os símbolos com os quais representamos tanto as coisas como o mundo. Né? Então a realidade objetiva é, antes de mais nada, e para o que interessa essa abordagem que eu estou fazendo, essa realidade é a captação e a manifestação da nossa subjetividade em formas simbólicas. Mas atenção, os símbolos têm materialidade. Vou abrir aspas e vou citar o Pross. Os símbolos produzem sensação, prestígio e compreensão e modificam a realidade objetiva com a concretude da sua existência para nós. Isso porque nós não aprendemos os símbolos como se fossem mera abstração do que eles são. Não é? Para nós, os símbolos são coisas. E é aí que reside a sua eficácia simbólica. Não é? Porque nós não vemos um símbolo como um sinal que representa algo que não está ali, que não é aquilo. Né? O símbolo como se não fosse ele mesmo. Nós vemos ele mesmo, eu digo, o objeto que ele representa. Né? O símbolo nós não vemos como se fosse um símbolo, por quê? Porque nós acreditamos que ali temos a presença da coisa. Né? Nós tomamos o símbolo como as coisas em si mesma, não como se as representassem, né? Porque se os símbolos fossem vistos como símbolos, eles deixariam de ser símbolos, não seriam mais símbolos, porque eles perderiam a sua eficácia simbólica, ou seja, a sua capacidade de representar de forma como se fosse uma forma imediata de representação. Não é? Se os símbolos deixassem de equivaler dessa maneira tão aparentemente imediata às coisas, eles perderiam eficácia, nós deixaríamos de pensar com a rapidez, né, e as operações lógicas tão céleres que nós fazemos, porque nós pensaríamos em todas as etapas da representação. Né? E para que a gente não faça isso, a gente precisa acreditar que os símbolos são coisas. A gente precisa acionar nosso pensamento mágico, que é o pensamento tantas vezes descrito por pensadores como o primitivo. Na verdade, ele só é a base do nosso pensamento, presente em todas as nossas operações e itinerários mentais. A gente precisa do símbolo para fazer uma equação matemática. A gente precisa do símbolo para fazer qualquer conexão lógica. Né? O símbolo ele é uma abstração que nos ajuda a pensar. Só pensamos por meio de símbolos? Não, existe o pensamento imaginário, né, da ordem do imaginário que pensa por imagens. Né? Mas as imagens elas podem ser simbólicas e aí a gente já cai de novo no âmbito ou na dimensão do pensamento simbólico. Né? Então, quando nós acreditamos no símbolo, ele, para nós, deixa de ser um símbolo, e é por isso que ele é tão eficaz, porque nós não percebemos o que ele é. Né? E é por essa razão que as palavras podem ferir, palavras são símbolos, mas podem ferir, todos nós sabemos disso. É por isso que as sentenças condenam, e é por isso que os falsos mitos podem assumir o poder e podem mantê-lo. Né? Infelizmente, isso é pela força que os símbolos têm de alterar a própria realidade.
Portanto, o poder dos símbolos cria nossos deuses, nossos mitos, nossos falsos profetas, e esses deuses, esses mitos, esses falsos mitos e falsos profetas nos recriam. Hillman, psicólogo, nessa obra aqui, Encarando os Deuses, ele tem um artigo em que ele analisa deuses e mitos gregos para pensar a ideia de normalidade e anormalidade em nossas sociedades contemporâneas, né? Ele faz isso usando o recurso de duas figuras, Ananke e Atena, e eu vou começar falando de Ananke, que ela é menos conhecida, e ele também faz isso no artigo, né? Ananke é a grande senhora do mundo subterrâneo. Ela é a necessidade ou a compulsão. Está associada à patologia em termos do psiquismo arquetípico, porque a necessidade nos obriga, nos constrange e nos condiciona de forma a limitar-nos, né? Para Hillman, a necessidade de nos livrarmos dos vínculos pessoais, aí eu vou abrir aspas para citá-lo, são esforços voltados para a necessidade de nos livrarmos do círculo apertado de Ananke. Fecho aspas. Né? E isso, se acontece hoje como parece acontecer, tem várias razões. Uma coisa que a gente pode dizer é que a necessidade, segundo Hillman, está fora do alcance da fala. Nós vivenciamos a necessidade sempre sob constrangimento e nós não temos imagens para representar o que ocorre. Como exemplo, a necessidade de respirar, né? Ela não precisa de imagens para acontecer. Nós não precisamos nem pensar para respirar, né? Nós não precisamos que alguém mande a gente respirar ou deixar de respirar. Bom, eu só faço uma exceção para o Pilates, que eu faço Pilates e aí de vez em quando o instrutor diz respire, porque eu esqueci de respirar. Mas é claro que isso só acontece por um pouquinho de tempo. Se ele esquecesse de me mandar respirar, eu ia acabar respirando mesmo sem ele mandar, né? Então, a gente pode dizer que a necessidade de verdade ela é irrepresentável. E como é que a gente lida com essa necessidade irrepresentável? Segundo Hillman, nós lidamos com a necessidade por meio de imagens. Nós sufocamos, ou tentamos controlar, ou tentamos esquecer a necessidade com uma avalanche de imagens, que seriam o contrário da necessidade. É uma forma de lidar com ela. Então, nós lidamos com a necessidade com imagens abundantes. E onde estão as imagens? Em nossos altares, com nossos deuses, nas mídias da comunicação, muitas imagens, nos nossos avatares digitais que nos libertam dos nossos constrangimentos. E assim a gente simboliza a necessidade porque ela não se apazigua simbolicamente. Se ameniza um pouco, apaziguar? Não. Né? Então, para continuar no caminho que Hillman nos aponta, vamos falar de Atena. Atena, ela representa a conciliação entre Ananke e Nous, a razão. Ela traz a necessidade do mundo subterrâneo para as luzes da lógica, das regras, da norma. Ela normaliza a alma do mundo, regrando a necessidade. E isso nos faz definir como normal aquilo que se conforma às regras, aquilo que é restrito, que é abarcável, que é controlável. Assim também nós lidamos com a necessidade, né? Essas regras e essas normas que vêm do mundo social, né? Externo à nossa vida interior, mas que nós introjetamos e vivenciamos muitas vezes como nossos. Né? Então a gente dessa forma reduz a necessidade porque a gente pode ordenar essa necessidade, ou pelo menos a gente pensa que pode reduzir assim. Né? Para ficar mais palatável isso, vamos pensar nos nossos perfis nas redes sociais. Né? Quando nós não estamos dentro da normalidade, de uma quantidade definida de caracteres, visualizações, imagens que são admitidas pela política de utilização das mídias, quando nós não estamos dentro da quantidade ou do tipo de conexões que eles determinam, nós somos expulsos, né? Somos bloqueados, nós ficamos fora desse mundo. Mas as normas não são só deles, as nossas bolhas, elas também nos regram e nos regulam. Se a gente mostra muito o que a gente é, né?
Se a gente fala da nossa vida mais íntima, dos nossos desejos, a gente pode ter uma censura da nossa bolha. Se a gente publica feiura no Instagram para uma bolha que quer só ver a beleza, que é um pouco a característica dessa mídia, né, a gente não recebe curtições, likes, né? Nós viramos aberrações, né? E quem quer ser aberração dentro da sua própria bolha, né? Veja só, a aberração pode ser aquele que não publica abjeções, porque existem bolhas dos grupos fascistas, como a gente sabe, que estão aí fazendo muito barulho nas mídias sociais, em que a regra é publicar o grotesco da ignorância ou da perversão. E isso aqui é muito curtido, aplaudido, serve para rir, né? Então, as normas externas que nos condicionam, elas não são as mesmas para todos os grupos. Agora eu tenho uma sequência de perguntas que eu faço a mim mesma esse tempo todo e que decorrem dessa realidade que a gente está vivendo, em que a comunicação interpessoal é cada vez mais mediada por aparatos digitais, né? O que se soma ao fato de que desde as sociedades da comunicação de massas, né, imediatamente anterior à nossa, toda a comunicação dirigida a grupos, a coletivos mais amplos na esfera pública já era da alçada e do domínio das corporações, portanto, dominada pelo sistema capitalista, né, destinada ao lucro de poucos. Hoje que nós estamos nessa sociedade em rede, em que todos, em tese, podem se manifestar, né, as perguntas. Se tudo que nós dizemos, ou se tudo que nós fazemos hoje, que registramos em formato digital, que a gente pode compartilhar, né, e que tem alguma repercussão para um grupo social mais amplo, se tudo isso passa por essas mídias sociais digitais, e se essas mídias são controladas pelas corporações, em seus algoritmos, né, com seus olheiros, o que a gente pode dizer que não seja aquilo que o sistema permite que a gente diga, né? E dizer não é simplesmente colocar palavras ou a sua voz dizendo qualquer coisa, né? Dizer é resultado de um pensar, né? E o que eu posso pensar que seja desviante, que seja divergente, se tudo que me chega majoritariamente me chega pela via das mídias sociais, né? E essas sendo controladas pelos conglomerados gigantes da comunicação digital, mais ou menos controlam o que dizem para mim e, portanto, o que eu vou poder pensar, né? Se eu me limitar a elas. Que tipo de pensamentos, símbolos e imagens colonizaram nossas almas a partir dessa exposição frequente, incessante às mídias digitais? Eu conheço professores universitários, pesquisadores que estão viciados nos jogos e nos compartilhamentos. Eu conheço gente de gerações anteriores à minha, da minha geração, que diz que hoje em dia lê muito pouco porque não tem tempo, porque todo o seu tempo livre, seu ócio está dedicado a ver séries, filmes e lives. Eu não quero dizer que isso não seja bom, ver filmes nas plataformas de streaming, ver lives no Instagram, no YouTube, no FaceWatch. Não estou dizendo que isso é ruim. O que eu estou questionando é o fato de que a gente se deixou, como sociedade, enganchar de uma forma tal a essas mídias sociais que a gente não consegue fazer quase nada que não seja com elas e para elas, né? Agamben, filósofo italiano, nesse livrinho aqui, né, O que é o Contemporâneo e Outros Ensaios, ele diz que o ser contemporâneo é aquele que enxerga o escuro da época, da sua época, né? E eu digo que para enxergar esse escuro é preciso olhos de ver. E esses olhos de ver, né, para além da obviedade, que se você não tiver olhos você não vê, se a gente tomar
pé da palavra, o sentido do verbo ver. Ah, para além disso, a gente tem que pensar que o que a gente vê é o que a gente pode ver. Do ponto de vista mental, eu faço uma equivalência com quem usa óculos como eu. Eu tenho olhos, mas eu só posso ver aquilo que os meus óculos permitem que eu veja. Por quê? Porque sem eles eu não vejo de perto, por exemplo. Né? Eu vejo muito mal e não consigo entender aquilo que eu estou vendo. Portanto, meus olhos sozinhos não enxergam tudo. Enxergam algo, mas não tudo. Eu preciso desses aparatos. E esses aparatos me limitam o que eu posso ver. Ampliam por um lado e limitam por outro. Né? Hoje em dia, a condição de ver é ser visto, né? Como celebridade ou como gente que tem muito like, etc. Né? Mas a condição de existir é mais do que isso. Né? A condição de existir, para mim, vem na acepção do Todorov, está aqui nesse livro, que eu acho fantástico. Eu utilizei no meu mestrado para dissertação, mas até hoje ele é referência para mim, né? A Vida em Comum, ensaio de antropologia geral. Ele diz aí que o reconhecimento da nossa existência feito por nossos semelhantes é da ordem do simbólico e é uma necessidade tão real, tão imperativa e com efeitos tão concretos como a própria necessidade do viver, que é da ordem da biosfera. Né? O que eu quero dizer com isso é que se nós não somos reconhecidos em nossa existência, nós morremos e, muitas vezes, não só simbolicamente, nós morremos analogicamente. Todorov diz o seguinte, entre aspas, nenhuma existência já vivida nos liberta da demanda de novas existências. Né? E o reconhecimento, se ele for inexistente, se for um não reconhecimento tão completo e por tanto tempo, como acontece muitas vezes nas nossas sociedades capitalistas, e daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, se for muito completo, vai produzir efeitos desde uma solidão profunda, né, um sentimento de solidão profunda, até manifestações corporais desse sentimento, como opressão no peito, asfixia, a angústia vai ser tanta que eu vou respirar mal, né? A minha necessidade de respirar vai ser afetada por um não reconhecimento simbólico. Né? E para que não pareça que a gente está falando bobagem, vou citar os experimentos de cientista americano, Harry Harlow, que fez com macaquinhos experiências que hoje são consideradas incorretas, né, politicamente incorretas, mas ele submeteu macaquinhos recém-nascidos a estar ou com uma mãe de arame com leite ou com uma mãe de pelúcia quentinha sem leite. E os macaquinhos morriam porque eles não iam para o leite, eles ficavam com a mãe de pelúcia, eles precisavam de se sentir iguais e acolhidos, né? Eles precisavam ter sua existência reconhecida. Nós, humanos, que somos os que de fato existimos, segundo o Todorov, né, nós precisamos muito disso. Né? E para pensar no que está acontecendo hoje, vamos pensar na velhice. Né? A velhice, segundo Todorov, não é somente a diminuição das forças vitais, mas é o enfraquecimento da existência social, ou seja, da existência simbólica. Os nossos idosos, se deixam de ser necessários, eles são descartáveis, porque eles deixam de ser vistos, eles deixam de ser reconhecidos na sua existência. Né? Seus corpos, suas mentes são descartáveis. E isso está sendo provado com as políticas, né, a necropolítica do nosso governo hoje, que acredita que a Covid-19 ela vai matar algumas pessoas e que é necessário que essas pessoas morram. E sempre eles estão dizendo que os que podem morrer são os frágeis e os velhos. Né? Isso não é nada surpreendente numa sociedade em que o capitalismo diz que valem os números, sejam algoritmos ou cifrões.
E aí eu pergunto, isso só atinge os velhos? Só atinge os frágeis? Claro que não, né? O que acontece quando nós somos vistos apenas como números? Que tipo de reconhecimento existencial a minha representação em números binários pode me dar? E para quem essa representação vai significar um reconhecimento existencial? Quando a gente é número, é mais fácil desconhecer que a gente tem necessidades, e é mais fácil substituir a gente por outro número. Né? Isso de fato está acontecendo no mundo atual. Os exemplos são inúmeros. Né? O que eu acho que a gente precisa entender, para além disso, é como nós chegamos a aceitar isso, que isso ocorresse conosco e como é que nós passamos a praticar isso em relação aos outros. Né? Nós aceitamos virar um número, nós aceitamos desvalorizar o outro, transformando ele em número, descartando as relações com as pessoas de maneira muito fácil, como fazemos na vida digital, e mesmo na vida analógica. O Bauman, de novo, nos ajuda a pensar na liquidez das nossas relações. Sai um, entra outro. É o movimento de tirar o perfil para lá e não pensar mais nisso. Né? A gente precisa ir além do que é imediatamente perceptível para nós e pensar mais profundo. Né? O que é que eu faço que corresponde a essa lógica? Né? E o mais difícil de tudo, como é que eu posso desviar, depois que eu entender o que é que eu faço que corresponde a essa lógica, como é que eu posso me desviar desse fluxo que converge para dentro da catástrofe? Né? Eu sei que catástrofe, Bauman fala isso, catástrofe pode ser o início de uma nova ordem, né? É uma desorganização e destruição que faz emergir uma coisa nova. Mas eu não creio em respostas fáceis. E eu não sei se a gente vai estar nessa nova era, nova ordem, se a gente não aprender com tudo isso que está acontecendo, né? Porque eu não acredito em respostas fáceis e não acho que a gente vai encontrar de hoje para amanhã, né? Mas só para não ficar esse gostinho amargo na boca, eu vou dizer que eu gosto muito do caminho trilhado por Serres. Na filosofia mestiça, nos Cinco Sentidos da Comunicação e outros livros dele, né, em que ele fala que é preciso aprender com os professores de educação física, é preciso aprender com os alpinistas, é preciso ativar os nossos sentidos, é preciso fazer vibrar os músculos e aprender com a nossa corporalidade viva. Sei que está difícil fazer isso dentro de casa, sem sair confinados. Mas eu acredito que você pode não esquecer que tem um corpo e começar a prestar atenção nele. Né? Começar a valorizar esse corpo que você tem, mas não no sentido de que ele te dê aquilo que você precisa, mas no sentido de que ele funcione junto com a sua mente, né, de maneira a cada dimensão sua, né, cada mundo que você se conecte e se integre ao outro. Né? Se isso não ajudar a instaurar uma ordem nova, né, a gente vai, pelo menos, reconhecer a nossa própria existência em nós mesmos. Né? A gente vai saber que existe e a gente vai saber o que está fazendo nessa existência. Eu desconheço uma vacina melhor contra o soterramento perceptivo, contra a obliteração reflexiva ou contra o apagamento simbólico destes tempos tão obscuros. E eu fico por aqui, né? E se puder, a gente vai indicar mais vídeos aí abaixo na descrição para vocês continuarem nessa reflexão. E um beijo para todos. Vamos lá.